palestrantes hoje de renome, né? E vamos iniciar agora, já com o tema higiene ocupacional. E convidamos Gilmar Trivelato, pesquisador da Fundacentro, um profundo conhecedor de higiene ocupacional e do PGR. Por favor, Gilmar, com você. Ok. Bom dia, Almeida. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E é uma alegria muito grande para mim, que participei de vários processos, inclusive da elaboração da primeira versão da NR9, e que introduziu o conceito de gerenciamento de risco já naquele momento, né? Eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de higiene ocupacional, embora a grande salto que eu pude dar na minha carreira foi quando eu tive contato com a engenheira Berenice Gelser, que é uma brasileira que trabalhou muitos anos na Organização Mundial da Saúde, e através dela eu tive possibilidade de ter contatos com pessoas fora do Brasil, de beber de experiências, talvez na fonte, e fugir um pouquinho das práticas, às vezes, que eram dominantes aqui no Brasil, né? Então, o que eu vou tentar fazer hoje, ao falar sobre higiene ocupacional, é claro que em poucos minutos não vai dar para abordar, mas eu gostaria de fazer alguns destaques importantes das novas tendências dentro da higiene ocupacional, né, que às vezes vai contra as práticas dominantes ainda aqui no Brasil, e ao mesmo tempo mostrar a relação com a NR1 e com a NR9, mostrando a vocês que pelo menos quem tentou trabalhar na NR9 buscou trazer essas novidades. Eu vou pedir permissão, então, para partilhar minha tela com vocês, e já está partilhando, Almeida, está tranquilo? Bom, então eu vou falar com vocês a respeito da higiene ocupacional, mas no contexto da revisão das NRs 1 e 9 particularmente, né? O meu objetivo é, primeiro, esclarecer sobre os termos usados. Nós temos muitos problemas aqui no Brasil sobre a utilização de terminologias, principalmente quando a gente faz a tradução do inglês para o português, nem sempre a gente consegue encontrar as palavras mais adequadas, mas eu aproveitaria para rever alguns princípios da abordagem da higiene ocupacional, principalmente as novas tendências, e posteriormente analisar essas relações com o conteúdo da NR1 e da NR9. A NR1, ela exige que a empresa, que a organização, venha estabelecer e manter um programa, né? A gente fala gerenciamento de risco como um processo que se materializa através de um programa, né? Importante destacar que é todos os riscos. De uma certa forma, é uma ampliação do que a gente tinha no PPRA. Eu vejo muitas dúvidas, muitas pessoas perguntando, achando que isso não está explícito na norma. Nós vamos mostrar que isso está na definição do conceito de risco, então ela abrange todos os tipos de riscos ocupacionais que estiverem, obviamente, regulamentados aqui no Brasil para fins legais, mas voluntariamente qualquer tipo de risco. A NR9, ela vai se limitar a estabelecer os requisitos para avaliação e controle da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Isso significa que a NR1 desobriga a ter um programa formal com o nome PPRA. Isso não significa que a empresa não possa ter um programa de higiene ocupacional, cujo escopo seja o controle das exposições a agentes químicos, físicos e biológicos. Numa empresa de grande porte, como você tem, por exemplo, uma grande siderúrgica, uma refinaria, uma mineração, normalmente elas desenvolvem programas específicos para determinadas classes de perigos e riscos. Por exemplo, ela pode ter um programa só para proteção de máquinas, um programa para espaços confinados, um programa de conservação auditiva, enfim, ela pode ter perfeitamente um programa de higiene ocupacional. Se ela quiser dar o nome de PPRA, tranquilo. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que as normas, o novo texto da NR9, embora tenha a primeira parte, que é só uma introdução, o detalhe mesmo, as partes mais importantes vão vir nos seus anexos, ela, de uma certa forma, ela vai estabelecer uma série de requisitos que antes não estavam claramente definidos nem na NR15, né? Se vocês perceberem o texto da NR15, isso é fruto de muita confusão, dá muitas dúvidas, né? Por exemplo, só o termo que é avaliação qualitativa, que é um aspecto que eu vou abordar aqui hoje, vocês vão ver que ela era insuficiente. E, ao mesmo tempo, a NR9 ela não cobria vários aspectos da higiene ocupacional, embora fosse uma norma de gerenciamento. Então, eu acredito que, com as novas versões, com os anexos que estão em construção, eu particularmente estou participando do de agentes químicos e agentes biológicos, então isso vai se tornar mais claro. Agora, gostaria de destacar uma coisa, né? A norma regulamentadora, ela não é uma norma técnica ou um manual técnico. Ela simplesmente estabelece os requisitos do que deve ser cumprido pela organização, mas ela não traz detalhes de como fazer. E muitas vezes nós sentimos na expectativa dos profissionais que gostariam um maior detalhamento. Eu examinei, por exemplo, a legislação de vários países, por exemplo, a legislação holandesa. Ela fala que a empresa tem que construir um inventário de risco. Ela não entra detalhes sobre isso. Nós, no Brasil, que temos mania de detalhar um pouco mais, e as pessoas, às vezes, querem cada vez mais detalhes sobre como fazer. E é claro que, quando uma norma entra em muitos detalhes, ela corre o risco de ficar obsoleta em pouco tempo. Vocês, a título de exemplo, vocês verem o anexo 11 da NR15, onde estabelece os limites de exposição, chamados limites de tolerância, inclusive o conceito equivocadamente definido lá. A gente sabe que tem razões que é porque aconteceu isso, mas ela define uma estratégia de avaliação de exposição usando o tubo colorimétrico e fazendo 10 medições, prática hoje que ninguém adota. Então,
Mas as pessoas perguntam, mas vão surgir muitas dúvidas, como dirimir essas dúvidas? Como eu vou resolver as controvérsias? E aí, eu gostaria de começar minha fala dizendo que a aplicação da NR1 e principalmente da NR9, ela exige conhecimento dos princípios e dos métodos da higiene ocupacional. Então, não é uma resolução, por mais detalhada que ela seja, por mais objetiva e clara, ela não vai proporcionar aquele conhecimento que as pessoas devem possuir para ser capaz de aplicar e observar os requisitos que ali estão. Então, isso que eu gostaria de destacar aqui, como profissional que atua há muitos anos na área de higiene ocupacional, que nós precisamos estudar esse conteúdo com mais profundidade. Só para título de exemplo, eu trouxe aqui a definição de higiene ocupacional, se vocês forem verificar várias associações de higienistas ocupacionais no Brasil, internacionais, mas eu destaquei a definição da Associação Norte-Americana de Higienistas Ocupacionais, a AIA, que ela traz uma definição bastante interessante que diz que higiene é a ciência e a arte dedicadas à antecipação, às vezes há controvérsia na tradução desse anticipate, que seria, na realidade, uma antevisão, ver antes e adotar medidas, uma prevenção antecipada, né? O reconhecimento, avaliação, prevenção e controle não fala de riscos, ela cita dos fatores ou estressores ambientais. Então, ela passou a adotar esse termo, além do que o termo agente, ela usa o termo fatores ou estressores que estão no ambiente de trabalho, quer dizer, decorrentes do local de trabalho, que possam causar doenças ou problemas de saúde ou de bem-estar, ou simplesmente um desconforto significativo entre os trabalhadores e também aos cidadãos. Isso porque a AIA buscou já integrar as questões de higiene do ambiente de trabalho com as questões de meio ambiente. Então, hoje a gente vê que os próprios congressos da AIA, ela congrega profissionais dessas duas áreas. A higiene ocupacional, nos textos tradicionais, ela não usa o termo risco ambiental. Vocês sabem, como expliquei na live anterior da Campart, que o termo risco ambiental veio porque tinha uma norma NR9 anterior ao PPRA que se chamava agentes ambientais e havia sido proposto uma norma de prevenção de riscos na modalidade da União Europeia. Aí juntou as duas coisas, ficou risco ambiental. Claro que quando eu estou falando risco ambiental, eu estou entendendo aqui como aqueles riscos que se originam do ambiente de trabalho. Em inglês, normalmente, o pessoal usa o termo health hazard, ou se não harmful agent, ou environment factor, ou stressor. Tá? Em português, a gente poderia traduzir como perigo à saúde, agente nocivo, ou fator de risco ambiental, ou mesmo simplesmente agente ambiental. Mas, normalmente, a higiene não usa o termo risco, embora a gente vai perceber que na versão mais atual do manual da AIA, ela já começa a introduzir esse conceito. E ela define hazard, né, de duas maneiras. Primeiro, assim, no contexto do paradigma de hazard, exposure e risk, né? Eu não traduzi aqui de propósito para vocês, mas ela define como uma propriedade do agente físico, químico ou biológico, ou seja, alguma coisa intrínseca. Mas, em outras perspectivas, o conceito de hazard é mais ampliado. Ele traduz não apenas a propriedade intrínseca de algum agente, mas também todos os fatores determinantes da exposição. Então, isso que pode gerar muitas dúvidas na hora de fazer, principalmente, a identificação de perigos e riscos, como eu irei abordar mais à frente. Mas o interessante é que a própria AIA define como health hazard, ou perigo à saúde, uma circunstância ou uma condição ou situação que pode resultar em uma doença ou enfermidade. Então, veja, ela não coloca simplesmente o agente como o perigo à saúde. Ela dá um contexto um pouco mais amplo como circunstância, condição ou situação. Diante disso, né, eu só gostaria de fazer um paralelo com a definição da NR1, porque ela diz o risco ocupacional, ela se inspira, em parte, na norma ISO 45001, ela define como a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde, isso foi uma adaptação nossa aqui no Brasil, causados por um evento perigoso, no caso, principalmente, de incidentes, ou que tem resultados dos acidentes, exposição a agente nocivo, ou exigência da atividade de trabalho, seja uma exigência biomecânica, ou uma exigência psíquica, cognitiva, afetiva, enfim, que é muito abordado não só pela ergonomia, mas para toda a área que trata dos fatores psicossociais do trabalho. E da severidade da lesão e do agravo. Então, veja que a definição aqui de risco que está na NR1, ela fala da probabilidade do desfecho, né, da consequência de um encadeamento de eventos que começa com atividade, que leva à exposição, e a exposição leva, por consequência, a algum efeito nocivo à saúde. E ele define como perigo ou fator de risco ocupacional, ou perigo ou fonte de risco, não importa aqui necessariamente se uma organização vai usar um termo, vai usar o outro, o problema é que ela use de uma forma adequada, como nós vamos tentar aqui demonstrar. Então, ele define como fonte potencial de causar lesões ou agravos à saúde, né? Nesse caso, pode ser um produto, pode ser um material, pode ser um equipamento, pode ser uma atividade ou método de trabalho, enfim, várias coisas que podem ter um potencial.
ou o elemento que, isoladamente ou em combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Veja que aqui a definição que está na NR1, ela coincide com aquilo que a AIA propõe como sendo condição, situação que tem esse potencial. Porque nunca um elemento isoladamente, por si só, causa um dano, exceto, por exemplo, uma dose de radiação muito excessiva, mas geralmente a determinação do dano, ela ocorre pela combinação de vários fatores. Então, aqui, a higiene tem vários processos, e eu estou usando aqui o termo os perigos à saúde, no sentido de como a AIA define. Então, ela busca antecipar ou reconhecer os perigos à saúde, busca avaliar, e nós vamos discutir o que é o conceito de avaliar, controlar e confirmar a proteção. Olha que interessante. Ela busca controlar e confirmar se a proteção está adequada, obviamente, isso em comunicação constante e um processo de melhoria contínua. Ou seja, todos os processos da higiene ocupacional, ela usa o conceito do ciclo PDCA de Deming. Tá? Bom, eu gostaria de apresentar aqui qual é o paradigma talvez mais dominante da higiene ocupacional, que é a estratégia para avaliar e controlar essas exposições ocupacionais apresentados aqui no manual da AIA, cuja referência está no final desses slides. Então, você inicia, ela faz uma primeira caracterização básica, que nós vamos discutir o que é, que, de uma certa forma, tem uma interface com o que se pede na NR1. A partir dessa caracterização básica, você faz a avaliação da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. E claro que cada tipo de agente tem sua peculiaridade, mesmo entre agentes físicos. Calor não é a mesma forma que você avalia ruído ou vibração, da mesma forma que você tem uma gama enorme de agentes químicos, agentes biológicos, por sua vez. Né? E quando você avalia, você vai chegar à conclusão que essa exposição é aceitável, que de uma certa forma corresponde ao que a gente chamaria de um risco aceitável. Se ela for aceitável, você vai reavaliar isso com uma certa periodicidade, aí vai depender da severidade do dano, da intensidade dessa exposição, né? Você vai reavaliar e volta novamente a fechar o ciclo na caracterização básica. Principalmente reavaliar quando houver mudanças que tenham potencial de causar impacto nas exposições. Mas você pode, eventualmente, avaliar, mas os resultados da avaliação serem incertos. Não dá para tomar decisão. Então, o que você faz? Você obtém informação adicional. Pode ser não apenas coletando informações do processo, do ambiente de trabalho, dos trabalhadores, mas também, às vezes, coletando mais dados ou fazendo uma avaliação em maior nível de profundidade. E, claro, você vai voltar e volta o ciclo, fecha o ciclo novamente. Outro caminho é quando você faz a avaliação da exposição, e a exposição é inaceitável, de acordo com os critérios adotados, você vai controlar essa exposição e depois vai confirmar essa exposição. E claro que o ciclo ele se repete várias vezes. O que a gente vai mostrar aqui, que às vezes, a primeira vez que a gente roda esse ciclo aqui, ele é um enfoque mais qualitativo. À medida que a gente vai caminhando ao longo do tempo, nós vamos usar um enfoque mais quantitativo, obviamente, para aquilo que se aplica um critério quantitativo, porque tem coisas que vão continuar sendo feitas só de forma qualitativa. Um exemplo típico é a avaliação do risco ou da exposição ao coronavírus que nós estamos enfrentando aqui nesse momento. Então, a AIA, ela propõe alguns critérios de julgamento. Então, ela estabelece, com base no limite de exposição ocupacional, ela define um conceito muito importante, que é o conceito de perfil de exposição, que ele dá a ideia da tendência e da variabilidade da exposição, porque uma exposição num ambiente de trabalho, ela nunca é fixa, não é alguma coisa que eu vou medir e vai ficar aquele momento, ela tem uma grande variabilidade. Você tem várias maneiras de definir, e ele estabelece critérios, por exemplo, menor do que 1%, onde isso não é significativo, entre 1% e 10% do limite, entre 10% e 50% do limite. Vocês vão percebendo que até aqui, basicamente, as atividades de comunicação não precisa ter uma intervenção necessariamente para reduzir os riscos. A partir de 50% da exposição a 100%, que foi o conceito muito usado como nível de ação, mas vocês vão ver que vai ter um problema aqui, porque uma coisa é a exposição a 50% do limite a uma poeira de sílica. Outra coisa é uma exposição de 50% do limite a uma exposição de calcário, que, por exemplo, que não tem uma ação tóxica tão específica como o caso da sílica. E, claro, acima de 100% do limite é uma exposição excessiva e, então, você tem uma gradação maior, onde você tem que necessariamente implementar as medidas de controle. Mas isso tem alguns problemas, esses critérios. Primeiro, porque nem todos os agentes possuem limite de exposição ocupacional. No caso de substâncias químicas, por exemplo, estima-se que tem mais de 25 mil substâncias sendo usadas nos ambientes de trabalho em geral. E claro que dessas 25 mil substâncias, tem inúmeras misturas, produtos que são misturas dessas substâncias, que aí elevam um número muito maior. E a gente tem, às vezes, conforme a fonte que eu consulte, nunca mais do que 1.000 agentes químicos ou substâncias químicas. Às vezes o agente é uma mistura de substâncias que tem limite de exposição. Então, o que fazer com a avaliação dos demais agentes? Obviamente, não dá para usar um critério quantitativo. Da mesma forma, os riscos de origem biológica, causada por micro-organismos, vírus, bactérias, você não tem critérios, limites. Você pode, às vezes, estabelecer que uma carga viral maior, por exemplo, no caso do coronavírus, leva a um risco de maior probabilidade, ou uma carga viral menor, mas você não tem um valor de referência importante. Então,
aquele 50% do limite, obviamente, fica comprometido. Outra questão é que a relação, quando você compara um perfil de exposição com o limite, ele te dá a ideia da probabilidade de ocorrer o evento. Ou seja, quando a exposição ultrapassa o valor de referência, isso significa que é provável que ocorra o dano, para o qual o limite foi estabelecido para proteger. Vocês podem observar claramente isso nos manuais da CGIH, que ela vem lá o efeito crítico. O limite foi estabelecido em função de um determinado efeito que ele quer proteger. Então, quando você compara a exposição com o limite, ele te indica a probabilidade, né? Mas falta aquela perninha do risco, que é a severidade do dano. Para mim ter uma dimensão maior do risco, tem que combinar as duas coisas, né? Então, a estimativa do, como diz a NR9, NR1 atual, desculpa, o ato falho, né? O risco é uma função da probabilidade e da severidade do dano. Então, por isso que você não dá para aplicar diretamente aqueles critérios da AIA sem fazer uma modificação. É claro que existem inúmeras formas de fazer isso daqui. Eu coloquei uma matriz de risco aqui, ilustrativa, de propósito, né? Embora não estou querendo dizer que essa deva ser a matriz de risco adotada, eu mesmo já fiz várias matrizes de risco, mas eu só queria mostrar que, por exemplo, para uma exposição do índice 4, que significa exposição excessiva, vocês vão ver que aqui está laranja, vermelho, muito vermelho, significa que são riscos, ou no mínimo que você deve acompanhar, monitorar, ter uma vigilância, ou situações que você deve fazer uma intervenção para reduzir as exposições e, consequentemente, reduzir os riscos. Claro que cada empresa pode adotar critérios mais restritivos, mas o que eu quero destacar aqui é que essa linha 4 aqui, independente, a não ser aqueles agentes que têm um potencial de causar dano muito baixo, todos vão exigir um certo nível de intervenção. E claro que aquilo que pode causar um dano muito elevado, né, de uma elevada severidade, né, se você tiver uma exposição excessiva, consiste um risco que a atividade deve ser interrompida até que se adote uma medida de prevenção adequada. Bom, outra coisa importante é vocês observarem que a higiene ocupacional, eu adaptei aqui de um livro do National Safety Council, bastante conhecido, né? Quais são os elementos de um programa escrito? Eu posso ter um programa escrito de higiene, né? Claro que se eu tiver uma pequena oficina de reparo de veículos automotores, não faz sentido eu fazer um subprograma de higiene ocupacional, devido ao porte da empresa. Então, ela começa com política e estrutura organizacional, que isso daqui estava previsto no documento base da NR9 indiretamente, mas poucos compreenderam. Depois você tem a identificação de perigos, que na realidade você vai identificar os agentes e as exposições. Avaliação de perigos, no caso, avaliar as exposições, controlar os perigos ou exposições, formação e participação dos trabalhadores e avaliação do programa. Vocês vão perceber que vários desses elementos aqui estão no PGR. É só ler com cuidado a norma NR1 nova, vocês vão identificar esses elementos aqui de um programa de higiene ocupacional. Ou seja, tudo que é previsto no programa de higiene ocupacional está coberto no PGR. Então, fica a critério da empresa subdividir esse programa num subprograma específico de higiene ocupacional. Então, não tira aqui a importância da prática e do higienista ocupacional, ok? Bom, quando você começa a fazer a identificação ou reconhecimento de riscos, eu estou simbolizando aqui HO como higiene ocupacional, você tem um ponto de partida, que é a caracterização básica, que vocês vão perceber também que está lá descrito na NR1. Então, as etapas é a caracterização dos processos e ambientes de trabalho, onde você identifica quais são as fontes de perigos, que constituem perigos ou fontes de risco, como você queira chamar, né? Você tem lá, dentro do inventário de risco, você vai ter que colocar lá um descritor, uma descrição sucinta do que é o processo e os ambientes de trabalho. Tem a caracterização da força de trabalho, que é como que se está organizado o trabalho e as atividades de trabalho, quem são os trabalhadores. Lá na NR1 está simplesmente como caracterização das atividades de trabalho, mas nada impede que você amplie isso daí. E na higiene, ela pressupõe que você, identificando os agentes que possam estar presentes naquele ambiente, você caracterize quais são os agentes físicos, químicos e biológicos, no sentido, por exemplo, quais são os danos potenciais que eles podem causar à saúde, quais são as formas de exposição, quais são as medidas preventivas mais recomendadas, se tem limite de exposição ou não tem. Aquilo que estava na NR9, que falava fonte, trajetória e tudo mais, não se aplica a todos os casos. Por exemplo, vamos pegar o caso de agente biológico. No caso do coronavírus, por exemplo, ele pode se ter a fonte, que seria uma pessoa ou uma superfície contaminada com vírus, e a forma de transmissão, não propagação, mas de transmissão, pode ser transmissão aérea, sim, propaga pelo ar, e você se transmite. Mas se você pega, por exemplo, o vírus do HIV,
é completamente diferente. O conceito de trajetória, de propagação no ar, não faz o menor sentido. Então, por isso que esse era um dos problemas da NR9. Então, a gente fala simplesmente você conhecer o modo de como ocorre a exposição, ou no caso de agentes biológicos, como se dá a transmissão. O importante, gente, que não é suficiente indicar a classe de perigo. É muito comum as pessoas falarem perigos químicos, perigos físicos, né? Ou às vezes uma indicação genérica do agente, solventes orgânicos, ou às vezes micro-organismos, vírus, parasitas. Coloca isso. Isso não é suficiente. Vocês estão vendo a prova disso agora na identificação e no controle dos riscos relativos à Covid-19. Né? Eu tenho que detalhar mais. Então, não basta isso daí. É importante caracterizar o que a gente vai falar na NR9, e principalmente agente químico, quais são os cenários de exposição, ou seja, aquela condição, aquela situação. E, para isso, você tem que ter informações para avaliar e controlar. E aqui inclui, inclusive, a NR7. Se eu não definir exatamente qual é o agente e como se dá a exposição, eu não posso colocar simplesmente tolueno. Eu estou me referindo ao quê? Inalar vapores de tolueno, ou eu estou me referindo a um contato com a pele que pode causar uma dermatite, ou as duas coisas. Né? O ácido sulfúrico, eu estou falando em ácido que pode respingar sobre a pele e o olho, causando uma queimadura ou uma lesão grave, ou eu estou falando em inalação de névoas de ácido sulfúrico. Eu tenho que detalhar um pouco mais e contar como que essa se dá a exposição. Então, eu preciso ter o agente e a forma de exposição. Quais são os possíveis danos à saúde associados a esse agente? Quais são as fontes e outras circunstâncias? Aqui, isso é o que está na NR1, mas na NR9 a gente fala fatores determinantes da exposição. Ou seja, a fonte, como ele se espalha no ambiente, se esse for o modo de atuação dele, ou como se dá a transmissão, enfim, todos os fatores que possam contribuir para a exposição. A gente chamaria isso de fatores determinantes da exposição. Se já existem medidas de controle ou não, né? E quem está exposto e quais são as condições de exposição, principalmente em termos de duração e intensidade. Então, eu só consigo fazer o reconhecimento de risco se eu elencar todas essas informações. Eu não posso, por exemplo, indicar até um protetor respiratório que está na última nível da escala da hierarquia de controle, se eu não souber exatamente se aquilo é um vapor de tal substância, ou se é um gás, ou se é um particulado disperso no ar, eu tenho que saber exatamente o que é, até para escolher, digamos, a último nível da hierarquia de controle, né, a proteção necessária no último nível. Bom, o que é importante? Vocês percebem que, ao fazer o reconhecimento, eu posso gerar um relatório, mas essas informações necessariamente têm que constar lá do inventário de risco. Vocês vão ler lá o que está na NR1, vocês vão verificar que ela exige, com outras palavras, ou mais ou menos a mesma coisa. Né? Agora, outro detalhe importante é você desconsiderar certas exposições irrelevantes ou triviais. Às vezes a pessoa fica com medo, né? E vocês percebem que na NR1 fala assim, nas empresas de grupo de risco 1 e 2, né, grau de risco 1 e 2, que não forem identificados riscos ou exposição, eu estou repetindo o erro aqui, né? Se não forem identificados exposições, agentes ambientais ou fatores ergonômicos, não precisa fazer o PGR, né? Estabelecer e manter um PGR. Aí o que acontece? As pessoas, não, mas não existe essa situação. Claro, se eu tiver uma exposição similar à que ocorre fora do local de trabalho, vou pegar uma questão polêmica, né? Eu tenho formaldeído. Eu tenho exposição formaldeído no ambiente de trabalho, mas eu posso ter fora. Eu posso ter exposição a benzeno dentro do ambiente de trabalho que tem uma fonte objetiva, como eu posso ter exposição a benzeno andando na rua. O que vai variar é a diferença do nível de exposição. Agora, se a exposição que eu tenho lá no ambiente de trabalho é similar à exposição fora do local de trabalho, não faz sentido identificar esse risco. Né? A mesma coisa se aplica a outros fatores, temperatura e coisas do tipo. Eu só excluiria aqui o caso que o IRNO talvez vai abordar, que é o trabalho em ambientes externos que tem exposição à radiação solar, que tem exposição ao calor decorrente a um tempo prolongado. Mas se eu saio eventualmente ao sol, isso não significa que eu vou ter algum perigo de estresse térmico. Outra coisa, exposições a agentes não classificados como perigosos. Tem inúmeros produtos químicos que não são perigosos. Muitos agentes biológicos de grau de risco 1 e 2, grupo de risco 1 e 2, que são de baixo potencial, em que basta apenas você adotar medidas gerais de segurança e higiene, tipo não pode comer no ambiente de trabalho, higiene pessoal, uma série de medidas de caráter geral, que se você adotar, não faz sentido você ficar levantando essas exposições. Né? Então, aquilo que eu estava resumindo aqui, exposições que podem ser prevenidas ou controladas com medidas de segurança, higiene, de conforto e bem-estar.
Não faz sentido eu fazer uma avaliação de calor num ambiente que a questão do calor é só de conforto térmico, e a questão de ruído é só questão de conforto acústico. E tem gente que faz, às vezes, a dosimetria de ruído em lugares que você tem um nível de pressão sonora bem, às vezes até bem inferior a 70 decibéis, que dirá inferior a 80 decibéis. Então, essas situações de risco eu não vou identificar. Eu vou identificar quando eu tenho uma fonte importante. Micro-organismo tem em toda parte. Então, eu vou identificar em micro-organismo quando eu tenho uma fonte relevante, seja um material, uma atividade, como é o caso agora da Covid-19, que tem o coronavírus, que nós podemos estar expostos. Bom, outra coisa importante é separar as exposições rotineiras, que são exigências da tarefa, ou seja, quando o indivíduo vai fazer uma soldagem, ele necessariamente está exposto aos fumos de solda, a certas radiações, dependendo do tipo de solda, né? Das exposições incidentais, aquelas exposições que são indesejáveis, você espera que elas não ocorram. Por exemplo, um respingo de uma substância no olho, enfim, alguma exposição, um vazamento, que são situações de emergência que pode variar em grau de magnitude. Outro detalhe importante na identificação é aquilo de curta duração ou de exposição prolongada. No caso, certos agentes, por exemplo, você pega uma poeira, exposição à poeira contendo chumbo inorgânico. Se eu tiver uma exposição de curta duração, e ela foi eventual, isso não tem relevância nenhuma para a questão de avaliar os riscos à saúde dos trabalhadores. Mas se eu tiver uma exposição repetida, prolongada, ou intermitente, mas prolongada, isso é importante. A mesma coisa vale para o ruído. Eu deixo isso para o Irlon abordar. Se eu fui lá num ambiente por 2 minutos, 5 minutos, e tive uma exposição a um ruído, um nível de pressão sonora acima de 80 decibéis, não significa que eu vou ter uma dose relevante, né? Então, eu tenho que saber diferenciar essas situações. Outra coisa, uma grande confusão. Eu vou identificar os cenários de exposição por processo ou área, função ou atividade. Né? Isso vai depender da complexidade da organização e também da forma que ela organiza o trabalho. Tem lugares que você tem o mesmo cargo com diferentes funções diferentes. Às vezes você tem a mesma denominação que fazem funções completamente distintas, né? E às vezes é importante destacar a atividade somente quando o agente tem a possibilidade de causar um dano por uma exposição de curta duração. Por exemplo, estou exposto ao ruído, não preciso detalhar que atividade eu estou fazendo, a não ser que eu queira destacar aquela atividade como uma fonte de geração ou de emissão do ruído. Okay? Há uma confusão muito grande, né, nisso daí, e não confundir grupo de exposição similar, que é uma abordagem da higiene ocupacional, com função. Então, um grupo de exposição similar pode ser todo mundo de uma área, pode ser somente pessoas de uma determinada função específica, podem ser aqueles trabalhadores que executam só uma atividade, e pode ser, às vezes, um único trabalhador de uma área, de uma função que executa aquela atividade. Então, esse conceito, principalmente, que está sendo divulgado por aí, de grupo homogêneo de exposição, na minha opinião, é equivocado. O que é similar é a exposição, você agrupa os trabalhadores em função da similaridade da exposição. E não você pega uma função e acha que a exposição necessariamente é similar. Isso é uma aplicação inadequada da higiene. Então, eu vejo muitas pessoas praticando isso, achando que a função é o grupo de exposição similar. Bom, outra coisa. Vamos partir agora para avaliação. Avaliar não é a mesma coisa que medir. Implica em julgar se essa exposição ela é aceitável, tolerável ou inaceitável. Ou se o risco é aceitável, tolerável, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? O risco aceitável é aquele que não exige que nada precisa ser feito, a não ser manter aquilo que já existe. O tolerável significa um nível de risco importante, mas que a sociedade definiu como tolerável, embora seja possível reduzir, mas reduzir ao nível máximo possível, tem o conceito de ALARP, que é usado em inglês, e o inaceitável e intolerável são aqueles níveis que realmente uma intervenção ela se faz necessária, né? No mínimo, uma avaliação de exposição, ela envolve definir o objetivo da avaliação, tem várias formas de você avaliar a exposição, né? Definir os critérios. Então, tem agentes que têm critérios quantitativos, né, que correspondem a uma certa dose, como alguns agentes químicos, alguns agentes físicos, mas alguns agentes físicos, como o calor, não é necessariamente um conceito, não é da mesma forma a dose, igual se comparar com ruído. Talvez, se eu estiver errado, por favor, não me corrija depois. Determinar o perfil de exposição ou as condições de exposição, que pode ser qualitativo ou quantitativo. Você vai comparar o perfil ou essa condição com os critérios que você definiu, julgar a aceitabilidade, e você vai registrar, ou seja, uma avaliação, ela resulta num relatório. Então, você tem que fazer um relatório que, dependendo do nível de profundidade, tem que ser assinado ou feito por um profissional que tem experiência na área, que tem a capacidade e competência para fazê-lo. E os resultados, obviamente, dessa avaliação, ela deve ser incorporado lá no inventário de risco, como está previsto na NR1. Agora, antes da avaliação,
é necessário realizar uma análise preliminar dos dados disponíveis. Na última norma europeia sobre a estratégia de avaliação de exposição a contaminantes atmosféricos, uma das etapas é justamente isso. É você ver que dados que você já tem uma série de informações que permite você já tomar uma decisão. Por exemplo, na etapa de identificação dos perigos e dos cenários, se você observou que existe uma exposição importante sem nenhum controle, eu não preciso gastar dinheiro avaliando gastando tempo, dinheiro para avaliar essa exposição. Isso já estava previsto na NR9 anterior. Quando, para aquela situação, já existe claramente uma medida de controle necessária. Eu chego numa oficina, por exemplo, numa marmoraria, em que a pessoa está fazendo corte e polimento de granito a seco. Claro que essa situação já existe lá na norma específica que você tem que ter método úmido. Então, não preciso avaliar para corrigir essa situação. Ou, às vezes, quando os dados da avaliação da exposição anteriores, você chega numa empresa, nem sempre, ela pode ter, às vezes, um histórico de avaliação. Então, antes de partir para novas avaliações, é fundamental que você sistematize e analise criticamente os dados que você já dispõe, constituindo um histórico, e tomar uma decisão. Às vezes, você fez uma medição, o nível de exposição tem, sei lá, 5% do limite de exposição, não precisa fazer nova avaliação para chegar à mesma conclusão. Claro, se você tiver, se esse dado foi produzido de uma forma adequada, usando uma metodologia adequada. E também os dados de prevalência de doenças. Então, daí a importância do relatório analítico que está sendo previsto na nova NR7, que vai indicar se ali está ocorrendo um dano que esteja associado à exposição, é importante que ali se adote uma medida preventiva. Você vai fazer a avaliação, exceto, você só vai fazer a avaliação se você precisar de alguma informação para dimensionar a medida de controle, mas não para decidir a necessidade de que ali tenha que implantar uma medida de controle. Eu gosto de fazer essa diferenciação. Às vezes eu preciso medir para dimensionar o projeto, para fazer um projeto adequado. Mas para decidir que eu tenho que controlar, se eu já tiver danos associados à exposição, eu posso partir para isso. Outra coisa, essa avaliação preliminar, ela vai levar se o risco é inaceitável, a adoção direta de medida de controle. Se a exposição é relevante, mas incerta, eu vou avaliar. E se ela é exposição irrelevante, eu só vou rever se houver mudanças, né? Então, aquilo seguindo a mesma analogia. Os critérios podem ser quantitativos, por exemplo, limites de exposição ocupacional ou outro tipo de valor de referência, e qualitativos, né? Basicamente, quais são os tipos de perigos e as medidas de controle que são recomendadas para esses tipos de perigos. No caso de agentes biológicos, conforme o grupo de risco do agente biológico, você já tem as medidas de controle necessárias. Quais são as abordagens de perfil de exposição? Primeiro, que você usa o conceito de grupo de exposição similar. Aquilo que eu falei, você agrupa inicialmente de maneira qualitativa, depois você pode confirmar se essa exposição é similar mesmo após a realização de medições mais aprofundadas, né, com abordagem mais aprofundada. Você usa esse conceito, você pode fazer estimativa da exposição qualitativa, observações e julgamento profissional, você pode fazer semi-quantitativo, analogia com dado com outra situação que você dispõe dado, ou modelagem, por exemplo. Na higiene ocupacional, cada vez mais tem se usado aplicativos e software que fazem estimativa da exposição. No caso de agentes químicos, eu destaco, em particular, o Advanced Reach Tool, que é o ART, e o Stoffen Manager, que é um software que já foi traduzido para português, e a Fundacentro está fazendo uma cooperação com a organização que desenvolve esse software para validar para o nosso contexto, e ele seria aceito para fazer avaliações numa primeira abordagem. E, claro, você tem as avaliações onde você mede a exposição, e pode ser uma medição exploratória, mas uma medição em profundidade exige coleta de um número razoável de amostras, no mínimo 6 amostras, segundo o padrão da AIA, o manual da AIA, mas pode ser mais, e com tratamento estatístico. Eu só posso fazer tratamento estatístico se as amostras, as medições feitas forem aleatórias. Se eu não tiver esse critério de aleatoriedade, ela tem um caráter mais exploratório. Eu sei que, na prática, né, o que se faz por aí, eu vi inúmeros documentos de PPRA, é as pessoas partirem de cara para avaliações quantitativas com poucas medições. A pessoa faz uma medição, dá lá 80% do limite. Está abaixo do limite, está ok. Não, isso tecnicamente não é o que a higiene diz, né? Poucas medições, às vezes, podem ser válidas quando a exposição ou é muito baixa ou quando ela é excessiva. Mas, quando ela está principalmente entre 50% e 100% do limite, não dá para concluir nada com poucas medições, né? Eventualmente, abaixo de 50% do limite, talvez, com informações qualitativas, eu possa fazer algum tipo de interpretação. Então, a estratégia ela pode ser, de cara, definir uma avaliação qualitativa. Para muitos agentes, só é possível ser qualitativo, não aquele qualitativo, pelo amor de Deus, do anexo 13 do atual NR15, nem o qualitativo do anexo 14. Aquilo lá não faz o menor sentido.
Para fazer avaliação qualitativa, por exemplo, para exposição a agentes dérmicos, por exemplo, por exposição dérmica, você tem várias metodologias. Ou você pode fazer a avaliação semi-quantitativa, como eu falei para vocês, por analogia, por matriz de exposição, por software, né? Ou você pode partir diretamente para avaliações aprofundadas. Digamos que a empresa já tem uma série histórica de medições e ela pode diretamente partir para avaliações aprofundadas. Ou ela pode partir etapa por etapa. Ou seja, a estratégia de avaliação, eu não estou falando aqui de estratégia de coleta de amostras, eu estou falando ou de medição, estou falando de estratégia de avaliação. Eu posso fazer uma combinação de vários caminhos aqui possíveis, né? Ou de uma avaliação semi-quantitativa, direto para aprofundamento, não preciso necessariamente etapa por etapa. Ou eu posso fazer isso também. Então, vocês percebem que esse esquema básico aqui da AIA é interessante. A única mudança que eu faria aqui, que ao invés de avaliação da exposição, você incluiria também a avaliação dos riscos. E aí a decisão seria em função dos riscos, que considera não apenas a probabilidade pela comparação da exposição com um limite, mas também a severidade do dano, né? Então, eu só mudaria esse aspecto. O controle das exposições, né? Controle, no caso de higiene, pode ser várias coisas, desde mudança de um processo, desde que muda a substância, muda o material, muda a tecnologia, enfim, vários tipos de mudanças, né? Mudança de instalação, pode ser um programa, né? Eu posso ter um programa de gestão de produtos químicos que define os critérios de que produtos químicos que eu vou comprar, não vou comprar, um programa de controle de contratadas, né, que vai controlar a entrada de certas exposições, mudanças de práticas, tudo que tem a finalidade de reduzir as exposições, eventualmente eliminar também, né, agentes físicos, químicos e biológicos. Claro que se eu reduzo a exposição, automaticamente eu estou reduzindo os riscos, né? Bom, o controle, você tem que estabelecer medidas de controle para as exposições que já existem, né? Para as exposições futuras, que é o conceito de antecipação, eu vou ter um projeto, eu tenho que fazer uma análise desse projeto, eu posso antecipar quais são as exposições que vão ocorrer caso esse projeto se materialize, e eu tenho que prever também as exposições emergenciais. E aqui é importante fazer uma diferenciação entre exposições de pequeno porte. Por exemplo, eu estou trabalhando num laboratório, cai um frasco de um vidro, uma substância, por exemplo, um frasco de hidróxido de amônio. Então, vai ter um vazamento ali de pequena monta que eu tenho que estar preparado para atuar. Outra coisa é se eu tiver, por exemplo, um frigorífico, que o sistema dele de refrigeração for à base de gás amônia, e houver um grande vazamento que atinge não só toda a comunidade de trabalhadores, mas também a comunidade externa, ou seja, de grande magnitude. Aqui tem um acidente ampliado. Então, eu tenho que prever controles para essas situações. O que existe, o que pode vir a existir e as situações que eu espero que não ocorra, mas elas podem ocorrer, né? Há possibilidade de ocorrer, eu tenho que estar bem preparado. Bom, o controle pode evitar o risco. Se eu fiz uma avaliação antecipada, eu posso decidir, não, eu não vou implantar. Eu me recordo aqui de uma indústria siderúrgica que queria começar atividades de exploração e produção de ligas de berílio. Quando eu disse a eles como que era difícil controlar a exposição a berílio, que para mim é uma das substâncias mais perigosas, depois que o pessoal fez uma análise, decidiu a fazer a instalação daquela fábrica, né? Então, você está evitando o risco. Você pode eliminar a fonte, no caso, aquilo que vai emitir, que vai dar origem ao agente biológico. Quando isso é possível, você está eliminando o risco. Você pode controlar na fonte, você está reduzindo a emissão, ou você controla na trajetória, você reduz a exposição através de o isolamento do trabalhador, por exemplo, a ventilação exaustora, enfim, vários tipos de medidas que não cabe aqui entrar em detalhes. Ou seja, aqui são medidas de engenharia ou de controle coletivo. Qual é o critério? Não depende do comportamento do trabalhador, né? Então, se elas forem implantadas ou medidas, elas têm que proteger adequadamente. Você tem os controles administrativos, que pode ser políticas de aquisição e contratação, pode ser procedimentos diversos, procedimentos gerais, procedimentos específicos, permissão para trabalho, dependendo. Claro que você vai fazer procedimentos específicos para aquilo que for relevante. Eu tenho, por exemplo, para gestão de exposição a substâncias químicas, um procedimento geral, que vale para qualquer tipo de substância. Depois eu vou ter os procedimentos específicos para cada tipo de perigo. Eu tenho a formação, que a capacitação e treinamento faz parte de um controle administrativo também. Enfim, tem outros. Bom, eu tenho que fazer o acompanhamento disso daí, como está previsto. No caso da higiene ocupacional, eu posso fazer inspeções periódicas naquilo de ser qualitativo. Por exemplo, inspeção periódica de um equipamento de controle, inspeção periódica do uso de equipamento de proteção individual, enfim, aquilo que não é passível de mensuração. Eu posso fazer a monitoração ambiental, que eu teria que definir uma periodicidade e uma prioridade, e a monitoração biológica da exposição.
Isso daqui causa um pouco de celeuma, mas a monitoração que está prevista na NR7 relativo a indicadores de exposição, ela é uma ferramenta da higiene ocupacional, ela retrata a condição do ambiente de trabalho. Embora seja feita, coletado lá no setor médico, mas o resultado ele não diz sobre se o trabalhador está doente ou não. O indicador biológico de exposição diz se ele ocorreu ou não uma exposição excessiva e você vai investigar quais são as razões dessa exposição excessiva. E, claro, investigar também doenças ocupacionais. Muita gente investiga, muitas empresas ou organizações investigam os acidentes, mas esquece de investigar os adoecimentos que possam estar relacionados ao trabalho. Então, ainda sob controle, isso daqui já foi, desculpa, eu voltei à projeção. E é importante que o programa tenha indicadores, não só de indicadores reativos, mas existem indicadores de qualidade de ambiente. Se você classificar os riscos e atribuir índices, vários livros de higiene sugerem como você estabelecer indicadores que mostram qual é a qualidade daquele ambiente. Então, para me ver se as minhas ações estão efetivamente reduzindo os riscos, né? E, claro, promover a revisão do programa e a adoção de melhores práticas. A legislação ela é um retrovisor, ela sempre olha o que foi feito até então. Não significa que a empresa não possa voluntariamente adotar melhores práticas. Enfim, eu gostaria de fazer duas considerações finais. Os anexos da NR9 vão ampliar, perdão aqui o erro de português, tá? Eles vão ampliar, é o erro crasso aqui, vão ampliar os requisitos para avaliação e controle da exposição a agentes ambientais que não estavam previstos. E, finalmente, eu queria dizer que a caracterização de condições insalubres especiais não são práticas da higiene ocupacional. A higiene ocupacional não foi construída, não é desenvolvida para caracterizar. Isso é uma coisa brasileira, tipicamente brasileira, tem que seguir o que está lá na norma enquanto estiver valendo. Claro que você pode usar métodos, procedimentos da higiene ocupacional, mas não significa, né, muitas pessoas querem, como que eu caracterizo ou não essa condição especial? Tem que seguir a instrução da Previdência Social. Enquanto ela estiver estabelecendo instruções, é isso daí. Bom, eu gostaria, aqui está a referência, os meus contatos, e, enfim, foi muito rápido, mas eu queria pontuar para vocês que as pessoas, para aplicarem a NR9 e fazer esse casamento com o Programa de Gestão de Riscos Ocupacionais, precisa muito sim estudar. Para ajudar isso, a gente vai realizar não só cursos, a Fundacentro já tem uma série de normas de higiene ocupacional, talvez vamos ampliar, está prevista, por exemplo, a publicação de um guia, por exemplo, avaliação de risco por exposição térmica. Nós vamos dar um curso de estratégia de avaliação da exposição a agentes químicos, que é uma área bastante complexa. Então, a gente acredita que tem que dar subsídios às pessoas, mas as pessoas também têm que estudar. Não vale a pegar essa literatura que foi escrita aí para PPRA. Muitas coisas estão tecnicamente comprometidas. Então, eu agradeço, Almeida, e peço desculpa, né, a você ter ultrapassado aqui o tempo, mas são pontuações que depois eu posso expandir, esclarecendo alguma dúvida de vocês. Eu não estou na praia, eu simplesmente coloquei esse fundo de tela aqui para que não apareça a bagunça aqui da minha casa, tá ok? Mas bem que eu gostaria, mas nesse momento eu estou bem reservado aqui e participando dessa live aqui. Muito obrigado e coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, Gilmar. Excelente apresentação, brilhante. Mesmo que você esteja na praia, brilhante. Maravilhosa mesmo, e é o que precisamos, pessoal, SST se faz com conhecimento, com estudo, a gente tem que sair da teoria e ir para a prática, né? Precisamos melhorar os ambientes, está tendo uma revolução nesse sentido, o PGR, a NR9, a NR7, são normas estruturantes e precisamos conhecer, aplicar cada vez mais. Lembrando assim que a OIT, ela divulgou num trabalho